personalidades que têm talentos esquisitos. A Sydney Sweeney é extremamente boa em arrumar carros e tem uma oficina em casa onde arruma o carro dos seus amigos. A Margot Robbie é muito boa em tatuar e tatuou todos os seus colegas de filme quando interpretou a Arlequina. O Justin Bieber resolve um cubo mágico em só 20 segundos, que é bem perto do recorde mundial. A Cara Delevingne consegue tocar guitarra atrás da cabeça. Selena Gomez consegue jogar chiclete pro alto e pegar com a boca. Que nojo! A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho tão bem que parece o bicho de verdade. Mas a Ariana Grande imita a Britney Spears igualzinho. Por fim, a Dove Cameron consegue imitar o Minion extremamente bem. Motivos burros que pessoas chamaram a polícia. Uma mulher dos Estados Unidos foi no McDonald's comprar nuggets de frango, mas quando ela fez o pedido, o funcionário falou que eles estavam sem nuggets. Ela então ficou muito brava e começou a gritar com o funcionário. Depois, ela estacionou o carro e ligou pra polícia 3 vezes, dizendo que era uma emergência gravíssima, porque o McDonald's estava sem frango. Depois de muita insistência, eles foram até o lugar, mas não pra punir o restaurante, e sim pra dar uma bronca na mulher. Robert Richardson, de 9 anos, estava no carro com seu pai quando ele passou num sinal vermelho sem querer. Aparentemente estava tudo bem, mas quando eles chegaram em casa, o menino correu pra ligar pra polícia, porque ele tinha certeza que o o pai fez era um crime gravíssimo. I had to go to the car wash and then he went past the red light. You did? Mm-hmm. Is he home right now? Hello? Hi, Quincy Police. Oh, no. I'm just going to apologize. That's my son. Just want to let us know you ran a red light. Oh, no. I apologize. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Comendo só coxinha, você duraria de 2 a 4 semanas. Apesar de ter proteína e carboidrato, ela é frita, cheia de gordura e tem pouca fibra. Isso faria o seu intestino travar, além de te deixar fraco e constantemente com enjoo. Vivendo só de chocolate, você duraria de 1 a 2 semanas. Ele te daria energia, mas é quase só açúcar e gordura. E por isso você ficaria hiperativo nos primeiros dias, mas depois teria muita dor de barriga e morreria. Pelo menos seria uma vida feliz. Só no miojo, você duraria de 3 a 5 semanas. Ele tem muito sódio e quase nenhum nutriente, o que causaria problema nos rins, pressão alta e inchaço. E você perderia todos os seus músculos por falta de proteína. Por fim, vivendo só de leite condensado, você viveria de 1 a 2 semanas. Ele tem muito açúcar e quase nenhum nutriente útil. Você teria picos de energia, mas desmaiaria logo em seguida. E o seu corpo não aguentaria muito tempo. Independente do que aconteça, nunca durma em um aeroporto. Porque se você for pro aeroporto de Orlando, vai encontrar esse homem dormindo lá 7 dias por semana e 24 horas por dia. O nome dele é James e ele era professor de basquete em uma escola e tava acompanhando seu time em um jogo em outro estado. Só que durante a viagem ele tava muito cansado e resolveu tirar um cochilo no chão do aeroporto. Só que essa soneca virou um sono de 35 horas. O time dele embarcou e ganhou o jogo. Tudo isso enquanto ele dormia. E quando eles voltaram, acharam ele ainda dormindo. E quando ele acordou, o James achou que tinha dormido só 1 hora e que o avião ia decolar logo logo. Eles então explicaram o que aconteceu e ele ficou extremamente chocado. E essa história ficou tão famosa que fizeram essa escultura inspirada nela, bem no lugar onde ele supostamente dormiu 35 horas. Essa escultura chama O Viajante e tá no aeroporto há mais de 40 anos. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio e depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Programas de TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastá-la da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O Doce ou Não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Atores
atores que usaram habilidades dos seus personagens na vida real. O Harrison Ford aprendeu a pilotar aviões pra um papel. Só que em 2015, o avião que ele tava começou a cair. E usando as suas habilidades reais de pilotagem, ele conseguiu fazer um pouso de emergência e salvou sua vida. O Patrick Dempsey fez um médico em Grey's Anatomy. Mas um dia, quando tava na rua, viu um carro batido. E dentro dele tinha um garoto preso. E assim como fazia na série, ele conseguiu resgatar o menino e levar ele pro hospital. Por fim, Yatsumoto Ihara era dublê do Power Ranger Verde e precisou aprender golpes e acrobacias reais. Só que usando essas habilidades, ele invadiu 43 casas no Japão pra roubar elas. E tá preso há mais de 10 anos. Trabalhadores mais rápidos do mundo. Esse é o jeito mais satisfatório de colocar tijolos na parede. Não sei se é eficiente, mas é satisfatório. Essa é a velocidade bizarra em que essa pessoa carimba e assina papéis. Vendo rápido, nem dá pra entender. Mas em câmera lenta, ela realmente tá escrevendo. As camareiras desse hotel na China encontraram um jeito super eficiente de pôr a mesa. Elas conseguem colocar o prato no lugar perfeito, ao redor da mesa, sem precisar sair do lugar. Ao invés de pegar um por um, esse cara inventou esse método genial pra colocar os objetos dentro do balde. A cara dos outros funcionários. O chefe falou: quando você terminar tudo, pode ir pra casa. E ele entendeu a missão. Pegadinhas que foram longe demais. Em 2021, o Silvio Santos colocou um fundo falso no elevador, que quando você caía, dava pra um escorregador cheio de mel e penas de galinha. Tava indo tudo bem, até chegar esse cara que tava com um computador e documentos, porque achou que ia fazer uma entrevista. O notebook dele quebrou e ele processou o programa. Em 2020, um cara tava cansado do trânsito na sua rua e descobriu que se colocasse vários celulares num carrinho e andasse devagar, o GPS mandaria um alerta de engarrafamento. E o Google Maps mandaria os carros evitarem essa rua. E assim, em só 10 minutos, ele conseguiu deixar a sua rua vazia. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondido em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1972, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Qual poder eu teria se fosse uma super heroína? Eu pedi pra vocês decidirem. E foram muitos vídeos com uma ideia mais criativa que a outra. Tipo essa aqui e essa aqui. Foi muito difícil escolher, então eu tenho uma surpresa pra vocês. O ganhador foi esse aqui, que me deu o poder de me teleportar pra tirar qualquer dúvida de qualquer pessoa. Mas como teve muita gente incrível participando, me liberaram pra levar mais gente na Comic Con. E a lista completa de ganhadores tá aqui na descrição. Mas eu quero conhecer todo mundo que também tiver pela CCXP, tá? Então eu vou estar no stand do Gemini no dia 6 de dezembro pra gente conversar e se conhecer. Te vejo lá, hein? Ninguém foi na festa desse menino, mas isso virou o melhor aniversário da sua vida. O Evan tava fazendo 4 anos e resolveu comemorar num restaurante. A sua mãe fez bolo e ele chamou 30 amigos da escola. Só que no dia, ninguém apareceu. Ele ficou esperando na porta, mas depois de 2 horas, nenhum amigo chegou. Só que uma das funcionárias do restaurante viu isso e ficou muito triste. Ela resolveu postar um vídeo contando a história, perguntando se alguém queria dar um presente pra ele. E o vídeo viralizou. Dias depois, ela ligou pros pais do Evan pedindo pra eles levarem ele no restaurante. E chegando lá, tinha uma festa surpresa, com vários presentes. E as pessoas da internet mandaram pra ele abrir. Coisas que são muito menores do que você imagina. A Lua, vista do espaço, parece ser gigante. Mas essa é ela comparada com o tamanho do Brasil. Esse é o menor computador do mundo, que parece relativamente normal. Mas esse é ele comparado com um grão de arroz. O Titanic era um navio bem grande pra época dele. Só que comparado com um navio de hoje em dia, ele fica assim. A Estátua da Liberdade é extremamente famosa e parece ser super alta. Mas é assim que ela fica comparada com a maior estátua do mundo. A Mona Lisa é a pintura mais famosa da história. Mas pessoalmente ela é minúscula e fica assim comparada com pessoas. E por fim, eu, que pareço normal, mas tenho 1,48 de altura. Características que você não gosta, mas que no passado eram bonitas. Testa grande. Nos anos 15, quanto maior sua testa, mais bonito você era. Porque mostrava que você era inteligente. As pessoas até depilavam a frente do cabelo pra testa ficar maior. Monocelha. Na Grécia Antiga, ter a sobrancelha grossa e grudada também mostrava que você era inteligente. As mulheres até pintavam o meio da sobrancelha com carvão pra ficarem com essa aparência. Dentes escuros. No Japão, no passado, ter os dentes pretos era considerado maduro e bonito. E as mulheres pintavam os dentes pra eles ficarem dessa cor. Nariz grande. Na Roma Antiga, esse nariz que muita gente não gosta era sinal de força, poder e inteligência. Comida
comidas normais que são banidas em outros países. Sushi é completamente banido na Coreia do Norte. Isso porque eles têm leis contra qualquer coisa que seja cultura japonesa. Já em Singapura é proibido mascar chiclete, pra impedir que as pessoas joguem chiclete mascado na rua e pulam o ambiente. A Dinamarca baniu sucrilhos porque ele tem vitamina demais. Apesar disso parecer bom, comer muita vitamina faz bem mal pra saúde, principalmente pra crianças. M&M's são completamente banidos na Suécia, porque o logo deles é suspeitosamente parecido com o de outro chocolate de lá. Por fim, Kinder Ovo. Ele foi banido nos Estados Unidos porque as crianças podiam engasgar com o brinquedo. Empresas tratando com outras empresas. Em 2019, o Burger King fez uma propaganda do Whopper que parecia normal. Mas um tempo depois, eles revelaram que atrás desse Whopper, eles tinham escondido um Big Mac. Mas que era tão pequeno que o Whopper cobria ele por completo. Mas eles não pararam por aí, porque no mesmo ano eles tiveram outra ideia. Inspirado no McLanche Feliz, eles lançaram o Lanche Real. E ao contrário da caixinha feliz do McDonald's, tinha várias emoções, como a caixinha irritada, caixinha estressada, caixinha triste e até caixinha xingando, pra mostrar que as pessoas têm várias emoções e que ninguém tá feliz o tempo todo. Você é time Mac ou BK? Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de Band-Aid, mas esse é o nome da marca. O nome oficial é curativo adesivo. Velcro também não é o nome oficial disso aqui, e sim fecho de gancho e argola. O quê? Cotonete também é o nome de uma marca. O nome real disso é hastes flexíveis com ponta de algodão. O Brasil inteiro chama isso de Bombril, mas o nome verdadeiro é esponja de aço. Vaselina também é o nome de uma marca, e o nome correto do produto é petrolato, ou geleia de petróleo. Por fim, Tupperware também é o nome de uma marca, e o nome oficial desse treco é recipiente para armazenamento de alimentos. Não. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Alergias mais bizarras do mundo. Essa menina é alérgica ao frio. Quando ela coloca um cubo de gelo no braço por só 2 minutos, ele incha e arde muito. E se ela passar muito frio, vai parar no hospital. Essa mulher é alérgica ao Wi-Fi. Ela diz que ficar perto dessas redes faz ela sentir coceira, dor na pele e até falta de ar. Então, todo mundo que mora com ela precisa usar fios pra usar a internet. Algumas pessoas têm alergia à vibração, que faz a pele ficar vermelha, coçando e ardida ao encostar em qualquer coisa que vibre ou se mexa muito, tipo um cortador de grama. Por fim, essa mulher ficou com um vergão enorme na testa e não conseguia descobrir o porquê, até ficar com a mesma coisa no pescoço e descobrir que era alérgica aos beijos do seu namorado. Youtubers que quebraram recordes mundiais. O MrBeast já quebrou mais de 50 recordes, incluindo o maior número de pessoas caindo numa armadilha e maior prêmio em dinheiro. Um streamer chamado Nord quebrou o recorde de mais horas sem dormir e ficou mais de 264 horas acordado ao vivo. E só não ficou mais porque a polícia chegou na casa dele e fez ele dormir. Jake Bateman quebrou o recorde de mais ossos estalados de uma vez e conseguiu mais de 68 vezes e gravou tudo pro seu canal. Que agonia! O Speed quase fez a maior quantidade de mortais pra trás em 24 horas e foram 664. Por fim, se você se inscrever, a gente traz o recorde de canal com mais inscritos pro Brasil. Pessoas têm um dia muito pior que o seu. Essa mulher ficou com o dedo preso dentro do botão da descarga depois de cagar. E tava tão apertado que ela teve que ir pro hospital tirar. Ao invés de apertar do jeito normal, ela dobrou o dedo, porque não queria quebrar a unha. Mas acabou desse jeito. E precisou de 4 pessoas pra tirar. Já essa queria fazer um penteado, mas tava sem gel. E resolveu usar uma das colas mais fortes do mundo como substituta, que colou não só o seu cabelo, mas também o seu couro cabeludo. Ela tentou limpar várias vezes, mas não conseguiu. E precisou ir pro hospital pra fazer uma cirurgia e finalmente tirar a cola. Por fim, esse menino tropeçou e perdeu o celular do pior jeito possível.